Na base da Ordem Realitas, Tullian Carmin se prepara para uma missão. Ainda jovem, Tullian cresceu sem a presença do pai, que morreu cedo demais, e acabou sendo criado pela mãe e pelo avô, um aviador renomado no Brasil, cuja história se tornou a maior inspiração de sua vida. Foi por causa dele que Tullian aprendeu a pilotar, decidindo seguir os mesmos passos e transformar os céus em seu próprio caminho, igual seu avô fazia. Após ingressar na Ordem, ele recebeu um presente incomum dos dois maiores investidores da organização, a Apollo e Henrique Borges, fundadores da Renolo, que seria a maior empresa do Brasil nessa época. O presente era um anel antigo, que foi o mesmo anel que seu avô tinha usado no dia em que escolheu sacrificar para salvar todos aqueles que amava. Companheiros de batalha que queimavam em seu nome mais do que o próprio sangue dos Carmin. Agora, anos depois, aquele legado estava nas mãos de Tullian finalmente. Pouco tempo depois, ele é convocado por Bianca Hawks, a ocultista-chefe da Ordem Realitas, para auxiliar em uma missão em Campinas. Afinal, os agentes enviados para o local estavam há 14 dias sem qualquer notícia e, preocupada com o silêncio da equipe, Bianca decide enviar reforços para garantir que ainda haja alguém para resgatar. E como ela confia bastante no seu aprendiz Tullian, ela decide convocá-lo. E sem hesitar, Tullian segue até o hangar da Ordem Realitas e entra em um dos helicópteros da organização e parte imediatamente em direção a Campinas. Tullian sobrevoava São Paulo e uma sensação de liberdade preenchia seu peito. Voar sempre teve um significado diferente para ele. Não era apenas pilotar, era também reviver as memórias de quando ainda era criança, correndo pelo quintal e brincando de avião ao lado do seu avô, que mal conseguia acompanhar por conta da idade, mas que ainda assim sempre se esforçava para arrancar um sorriso no seu neto. Tudo aquilo acontecia ao redor de uma simples e antiga casa de madeira, enquanto sua mãe observava os dois da sacada sobre aquele sol nostálgico da primavera. Era, sem dúvida, uma época muito boa, não era? E por alguns instantes, tudo parecia em paz. Mas então, algo no horizonte chama sua atenção. Uma tempestade. Pequena demais. Tullian já tinha atravessado inúmeras tempestades antes, mas aquela era diferente. Não se espalhava pelo céu como deveria. Era como se estivesse presa a um único ponto. Uma pequena região isolada dentro de Campinas. Sem aviso, o helicóptero começa a falhar. Os painéis enlouquecem e símbolos começam a ser exibidos sem parar. Símbolos que ele jamais viu. Os alarmes disparam e junto do pane, os símbolos começam a invadir a mente de Tullian. Mensagens vindas de algo que ele não compreende ou sequer ele conhece. E por alguns segundos, Tullian perde completamente a consciência do que está acontecendo. E o helicóptero começa a despencar, girando, caindo, sem controle algum. Quando finalmente recupera a razão, Tullian percebe que não tem mais como ele retomar o controle daquela aeronave. E sem escolha, Tullian aciona o botão de ejeção e é lançado para fora no último segundo. O paraquedas se abre e ele escapa da morte por muito pouco. Atrás dele, o helicóptero colide contra uma árvore próxima e explode, causando um som pela região inteira. Tullian cai no chão com violência e atordoado, respirando com muita dificuldade. Então ele finalmente percebe onde ele foi parar. Bem diante de uma simples casa. Ao entrar na casa, Tullian percebe imediatamente que aquele era o lar de uma família. Via traços disso nos móveis, nos objetos espalhados e até nos quadros pelas paredes. Várias fotos de uma família, de um pai, de uma mãe, até de uma jovem criança de no máximo 14 anos. Porém, tudo estava tomado por sinais de luta e manchas de sangue por todos os lados. E era evidente que uma grande batalha havia acontecido ali. Por um instante, ele acredita que o grupo tenha lutado naquele lugar e, como não havia nenhum corpo no térreo, talvez significasse que eles haviam vencido, não é? E ao chegar na cozinha, Tullian encontra uma criança, muito pequena, de no máximo 5 anos de idade. Ela apenas o encara em silêncio enquanto comia diversos doces e besteiras. Tullian tenta arrancar qualquer informação. Pergunta seu nome, sua idade, onde estão seus pais,
se havia mais alguém na casa, qualquer coisa. Mas a menina não responde nada. Nenhuma palavra, nenhuma reação, às vezes um sim com a cabeça, às vezes um não, mas nada específico. E, tentando mantê-la segura, ele decide deixá-la ali, enquanto continua a busca. Mas no instante em que ele se afasta, a garota segura sua mão. Tullian tenta explicar que ela precisa ficar ali. Diz que para onde ele vai é muito perigoso. E ele tenta sair novamente, mas dessa vez ela se agarra à sua perna, impedindo ele de caminhar. Ele fica incomodado, mas sem coragem de abandoná-la. Então, ele suspira e aceita. Com cuidado, coloca a menina sobre os ombros e continua explorando pela casa. Contudo, ao subir para o segundo andar, ele escuta passos de alguém entrando na casa. E sem perder tempo, Tullian esconde a criança debaixo da cama de um dos quartos e se posiciona atrás da porta, esperando em silêncio. Então, a voz do homem ecoa no corredor. Eu vi seu pequeno passarinho caindo. Ordo Realitas, Quintana, quem é você? Eu sei que você tá aqui, seu filho da putinha. Tullian não fazia ideia de quem era aquele homem, mas naquele instante isso pouco importava. Ele apenas esperava o momento certo para atacar. Afinal, ele sabia do que era capaz. Sabia que tinha força suficiente para derrubar qualquer filha da puta que estivesse naquela casa. E em silêncio, ele permanece escondido, aguardando a oportunidade perfeita para dar o bote e atacar esse cara. Contudo, após alguns segundos, o homem simplesmente deixa a casa, convencido de que não havia mais ninguém ali. Somente o silêncio volta a preencher o ambiente. Então Tullian finalmente se move. Ele se abaixa, pega a criança novamente nos braços e a leva com ele para mais fundo naquele lugar. Tullian, junto da criança, entra naquela base abandonada. O silêncio é ensurdecedor. Não havia ninguém ali. O que, considerando o tamanho daquele lugar, era um absurdo. Um complexo daquele porte deveria ter qualquer sinal de movimento, passos, vozes, qualquer coisa. Mas nada podia ser ouvido além dos sons da chuva. Nem mesmo vestígios do homem misterioso que ele havia ouvido na casa. E com cautela, Tullian avança pela mata até chegar em uma espécie de celeiro cheio de vacas. Ao tentar investigar o local, acaba fazendo barulho demais ao interagir com os animais. E sem pensar, ele se joga atrás de um monte de feno, protegendo a criança junto ao peito. Então, ele ouve passos, próximos. Seria o mesmo homem de antes? Tullian não sabe. Dali, escondido entre o feno, ele não consegue enxergar nada além da própria palha na sua frente. Ele e a criança permanecem imóveis por vários minutos. Mas nada acontece. Nenhuma voz, nenhum ataque, apenas o silêncio. Quando o som desaparece completamente, Tullian decide sair do esconderijo e continuar avançando, achando que só deve ter sido um alarme falso. E mais à frente, ele encontra uma construção com acesso para uma espécie de porão, porém a entrada está trancada, e sem conseguir descer, ele decide investigar o restante do local. Ao entrar, ele encontra um escritório e uma sala de TI. Há placas com instruções sobre como lidar com a transmissão e listas com nomes de funcionários, mas nada daquilo parece realmente importante para ele naquele momento. Então ele segue adiante. Encontra uma espécie de biblioteca. No centro da sala, há uma jovem. Não devia ter mais do que 15 anos. Ela está gravemente ferida na cabeça e não reage a absolutamente nada. Não se move, não se fala. É como se já estivesse morta. Mas o que mais choca Tullian são seus braços. Neles, tem diversos textos cravados com queimaduras. Texto que ele não entende, mas que pareciam ser agressivos de alguma forma. A pequena criança nos braços de Tullian desce imediatamente e corre até ela, permanecendo ao seu lado. E ao ver aquilo, Tullian entende. Elas provavelmente eram da mesma família, eram dos quadros que estavam naquela casa. Por um instante, com o peso da situação e um aperto no peito, ele cogita acabar com o sofrimento daquela garota ali mesmo, mas não consegue. Em vez disso, continua investigando o local. E então encontra uma chave escondida nas prateleiras, antiga e pesada. Uma chave que parece ter sido feita exatamente para o cadeado do porão. E sem outra opção, Tullian pega a chave e leva as duas crianças com ele até a porta trancada. Contudo, no caminho,
Túlio encontra um rosto familiar. Era Helena. Ela está ali, visivelmente ferida, com alguns machucados espalhados pelo corpo, mas ainda viva. Helena explica que acabou se separando do restante do grupo durante o caos e, sem saber para onde ir, decidiu se esconder até encontrar os outros novamente. Ao vê-la de pé diante dele, Túlio sente um alívio imediato. Ele estava morrendo de preocupação por ela. Afinal, a melhor amiga dele estava bem. O motivo dele querer vir para essa missão era ela. Por um instante, em meio àquele inferno, finalmente havia uma boa notícia para ele. E sem perder tempo, ele a ajuda a se levantar e a leva junto com eles até a entrada do porão. O grupo desperta em uma cela. O ar é pesado, o lugar fede. Tudo ali parece meio sufocante para eles. Dentro daquele espaço, há apenas um mínimo para mantê-los vivos. Uma cama de palha, um pinico, 4 pratos com comida e algumas garrafas de água espalhadas pelo chão. Nada mais. Nenhum conforto, nenhuma esperança. Foi tudo tão rápido, eles não associaram ainda o que acabaram de acontecer. O grupo está completamente desolado. Nenhum deles consegue sequer olhar para o outro por muito tempo. Não há forças para as palavras. Não há energia para perguntas. Tudo o que resta naquele momento é uma tristeza esmagadora, tão profunda que parece consumir o próprio ar dentro dessa prisão, que já não é muito. O grupo continua em silêncio. Um silêncio torturante. Pela primeira vez, desde que despertaram ali, Teodoro aparece diante da cela. Em suas mãos, ele traz outro prato de comida simples e algumas garrafas de água, como se estivesse alimentando animais presos. Antes de ir embora, ele encara todos eles e diz: Não se preocupem. O destino de vocês já foi selado pela coroação do medo. O grupo tenta questioná-lo, tenta arrancar qualquer resposta, qualquer explicação. Mas não adianta. Teodoro ignora cada palavra, não responde nada, apenas sorri. De uma maneira sádica. Então se afasta, deixando para trás apenas o som da própria risada ecoando pelas escadas enquanto ele sobe. O grupo começava, aos poucos, a aceitar o destino que parecia inevitável. Já não havia mais nada a ser feito. Marcelo permanecia em silêncio, isolado em seu próprio canto. Seu rosto carregava olheiras profundas e o olhar vazio de alguém que já havia desistido de lutar. Emanuel, ao contrário, não conseguia parar quieto. A inquietação tomava conta dele, como se a sua mente buscasse desesperadamente uma saída. Qualquer saída. E a cada segundo, um novo plano surgia e morria dentro da sua cabeça. Ela não parava de funcionar. Ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava consertar tudo, ele precisava compensar pelo erro que ele cometeu. Dodô, sem nada em mãos, começou a escrever anotações na parede da cela através do próprio sangue das pontas de seus dedos. Criava anotações em uma linguagem que apenas ele compreendia. Fragmentos do que viveram, do que perderam e, principalmente, do que ainda pretendiam fazer. Cada palavra descreve como vão matar aquele filho da puta do Teodoro. Aquele arrombado vai sofrer até o seu último suspiro. Lucas, por outro lado, não dirigia uma palavra a ninguém. Permanecia distante, consumido pela própria culpa. Para ele, uma única ideia se repetia sem parar dentro da sua mente. A culpa era dele. Ele havia falhado. E naquele momento, já não conseguia enxergar em si mesmo qualquer valor além daquele fracasso dele mesmo. O grupo começou a aceitar o destino inevitável deles. Nada mais pode ser feito. A coroação é inevitável. O grupo começa a ouvir passos descendo as escadas. Lentos, pesados. E, logo em seguida, a porta da cela começa a se abrir lentamente. Deve ser o Teodoro trazer comida outra vez.
Pelo menos, era isso que todos acreditavam. Nessa altura, eles já não sabiam mais que horas eram, que dia era ou sequer quanto tempo havia passado. Dentro daquele lugar, o tempo tinha deixado de fazer sentido. Mas então, uma fagulha de esperança reacende no coração de cada um. Porque quem surge na porta não é Teodoro, é alguém novo. O agente da Ordo Realitas, Tullian. E ao lado dele estão Mariana e Ayla, vivas, iluminadas, como se carregassem a própria luz de uma primavera dentro daquele lugar sufocante. Por um instante, ninguém consegue acreditar. O grupo sai do cárcere e abraça as duas com força, e pedindo perdão por tudo que falhou, por tudo que não conseguiram impedir. Era algo que todos precisavam. A confirmação de que ainda havia algo a ser salvo é tão satisfatória para eles, de que ainda existiam pessoas pelas quais vale a pena continuar lutando. Contudo, no instante em que a veem, todos percebem a mesma coisa. A Helena estava ali. E isso era impossível, porque a Helena estava morta, todos sabiam disso, todos tinham visto ela crucificada. Então como ela podia estar parada diante deles? Por um breve segundo, ninguém conseguia reagir. A dúvida tomava conta do ambiente. Seria ela mesma? Ou apenas mais um transmissor tentando assumir uma forma dela? Não. Na mente de todos a resposta era óbvia demais. Aquilo só podia ser mais uma armadilha. Mais uma mentira. Mais uma criatura usando o rosto conhecido para se aproximar. Quando Marcelo dá um passo à frente no instinto, pronto para confrontá-la, a voz de Teodoro ecoa. E sem hesitar, Dodô toma uma decisão. Usando o sangue dos próprios dedos, ele começa a desenhar um ritual no chão. Porque ele já havia perdido demais, e agora ninguém mais morreria por um erro seu. Nem aquelas duas crianças, nem seus amigos, nem mais ninguém. Ele ama eles demais para simplesmente deixar de tentar. Enquanto o sangue forma símbolos antigos e desconhecidos, faíscas começam a girar ao redor do grupo, como se todos estivessem no centro de uma tempestade prestes a nascer. Os olhos de Dodô brilhavam em roxo. Ele ergue os braços e segura as mãos dos outros. Um por um, todos formam um círculo ao redor do ritual. E no centro dele, Dodô posiciona o rifle de transmissão de Lucas. No instante em que termina, um raio desce, atravessando o chão, atravessando a matéria, atravessando todos eles. E por um instante, seus corpos se desfazem em energia. Então são reconstruídos em outro lugar. O estrondo é tão forte que poderia ser ouvido tranquilamente em quilômetros de distância. Dodô havia conjurado um ritual muito além de qualquer um imaginava. Muito além de suas capacidades ou até das capacidades de um ocultista de experiência. Esse ritual foi feito como uma prova do amor do Dodô. Por aqueles que ele se importa e por aqueles que ele faria qualquer coisa para salvar. Até mesmo Teodoro não esperava aquilo. Mas o preço foi alto, e quando o grupo reaparece, Dodô desaba no chão, e uma risada caótica ecoa com o atraso, como se fossem os raios rindo do grupo. Seu corpo está queimando, o esforço do ritual consumiu quase tudo que ele tinha, e naquele momento, ele está morrendo, e Lucas age imediatamente. Tomado pelo desespero, ele usa tudo que sabe para estabilizá-lo e arrancá-lo de volta da beira da morte. Quando finalmente conseguem respirar, todos percebem onde estão. Um lugar familiar. Eles estão na frente do posto de gasolina. Ao entrarem no posto, o grupo decide transformar aquele lugar em uma base temporária. Para isso, convencem os dois funcionários que estavam trabalhando ali de que algo extremamente urgente havia acontecido na região e que eles, como agentes secretos do governo, precisavam se instalar ali por emergência enquanto organizavam a próxima expedição. Os funcionários até acreditaram na história, mas deixam claro que não podem autorizar nada sozinhos. Antes, precisariam falar com o chefe deles, que estava na sala ao lado. Com isso, Emanuel e Marcelo seguem até lá para conversar com ele, enquanto o restante do grupo avista a van de longe e decide trazê-la para perto do posto e ficar ali, esperando o resto do grupo. Então, Tullian, Dodô e Lucas, junto de Mariana, Ayla e Helena, caminham até o veículo. Quando se aproximaram, eles percebem imediatamente que a van havia sido usada recentemente. Havia sangue e até o computador estava ligado, como se alguém tivesse tentado entrar, mas acabou não acertando a senha. As manchas espalhadas pelo interior que pareciam com clareza demais pertencer a Helena
Provavelmente foi do período em que ela esteve com Teodoro e acabou sendo atacada. O grupo olha para ela e questiona, e Helena apenas responde que enfrentou Teodoro, conseguiu escapar e que aqueles ferimentos eram consequência disso. Mas obviamente ninguém acredita. Todos sabem que ela está mentindo. Eles sentem isso, eles têm certeza. O problema é que Tullian não. Tullian não conhecia tudo o que eles haviam vivido. Não sabia o que aquele lugar tinha feito com todos eles. E, acima de tudo, Helena era alguém muito importante para ele. Afinal, era a melhor amiga dele. E para Tullian, aquela resposta parecia exatamente o tipo de atitude que Helena teria. Alguém meigo, que mesmo machucada, ainda estaria se preocupando com alguém. No fim, o grupo decide não insistir. E, por enquanto, eles deixam Ayla, Mariana e Helena dentro da van, em segurança, enquanto aguardam o retorno de Marcelo e Emanuel fora dela. Enquanto isso, Emanuel e Marcelo entram na sala do chefe do posto. E no mesmo instante percebem, algo claramente estava errado. Não era uma suspeita tão sutil assim, não era uma impressão, era descarado. Claro demais em sua forma de agir, nos movimentos artificiais e principalmente nas perguntas específicas demais que ele fazia para saber coisas específicas sobre o grupo. Os sinais denunciavam que ele claramente era um transmissor. Estava tão evidente que quase não precisava ser dito. E lembrando do que haviam aprendido antes nos documentos, que temperatura era um dos seus pontos fracos, os dois tomam uma decisão imediata. E primeiro desligam o ar-condicionado da sala, depois avançam, sem dar tempo para reação. Os dois imobilizam a criatura e prendem ela em um abraço sufocante, forçando o calor de seus próprios corpos contra ela. Por alguns segundos, a entidade tenta resistir, mas não consegue. Seu corpo começa a ceder e a pele começa a se desfazer. A forma humana desaparece, até restar apenas uma massa esverdeada e derretida no chão da sala, bem parecido com o que eles viram no setor. Quando tudo termina, Emanuel e Marcelo saem da sala e informam aos funcionários que o chefe havia autorizado a permanência do grupo no local, e que em breve eles se tornariam para usar o posto como base. Mas por agora o chefe ia tirar umas férias. E, sem levantar suspeitas, os dois voltam para a van. E pouco tempo depois, todos se reúnem e decidem partir para a floresta para se acampar por lá. Sem utilizar nenhum recurso eletrônico da van, o grupo dirige com cautela até uma floresta próxima da base de transmissão. Quando chegam a um ponto isolado, decidem que aquele seria o melhor lugar para parar e descansar por algumas horas. Como Lucas já não tinha mais seu rifle de precisão, Emanuel escolhe não dormir. Em vez disso, passa o tempo trabalhando em silêncio, usando a gosma de transmissão para improvisar uma nova arma. A ideia que ele teve era basicamente moldar a substância e usar a pressão gerada por ela para recriar a força de um disparo. Dodô, por outro lado, se afasta do restante do grupo e sozinho ele começa a desenhar no chão o símbolo de transcender, preparando-se para entrar novamente em contato com o outro lado. Porque, depois de tudo que aconteceu, uma coisa havia ficado bem clara para ele. Ele precisava ficar mais forte. Você tem a resposta para todas as perguntas. Por um breve instante, todas elas. Mas logo esquecerá de cada uma, porque isso não passa de um fragmento da verdade que este mundo ainda esconde. Você é incapaz de saber tudo aquilo que ele esconde. Símbolos começam a brilhar em sua mente. E, junto deles, uma sensação toma forma. Não exatamente medo, mas sim uma inquietação profunda. A certeza de que algo está errado, algo está acontecendo com o conhecimento. O portador da relíquia já não espera pelo equilíbrio. Não. Ele agora age movido por pensamentos próprios, por desejos egoístas, por vontades que jamais deveriam existir. E, por causa disso, o equilíbrio do mundo começa a ruir junto com a própria realidade. As verdades serão reveladas, e quando isso acontecer, o mundo irá se partir. Enquanto o restante do grupo se ocupava com seus próprios afazeres, Marcelo decide falar com Tullian sobre Helena. Para ele, aquilo já estava claro demais. Helena já havia morrido na frente dele. O que estava com eles agora não podia ser ela. Tullian, porém, demora a aceitar, ou talvez simplesmente se recusasse. Marcelo percebe rapidamente que se dependesse de Tullian, ninguém teria coragem de agir. Então, decide fazer por conta própria.
Sem aviso, ele agarra Helena à força e a arrasta até a frente da van, prensando seu corpo contra o motor ainda quente. Tullian entra em desespero, ele grita pro Marcelo parar, grita para que ele não faça aquilo, mas Emanuel, ao perceber que o Marcelo estava tentando provar que não era a Helena naquele corpo, ele abandona tudo que ele estava construindo e corre para ajudar. Ele entra no veículo e força o motor a trabalhar no limite, aumentando ainda mais a temperatura. Helena começa a gritar de dor, de desespero, pedindo socorro, um grito que parecia até humano, pelo menos por um instante, até que o grupo percebe que a face dela começa a derreter junto com o seu próprio corpo. E ela começa a se transformar em uma massa de gosma verde, exatamente como havia acontecido com o chefe do posto. Então não resta mais dúvidas. Aquilo nunca foi Helena. Contudo, o preço da confirmação vem logo em seguida. A substância corrosiva se espalha pelo motor e destrói completamente a estrutura do veículo, tornando ele completamente inutilizável. Tullian, vendo isso, não consegue dizer uma palavra. Mesmo sabendo que aquilo era uma criatura usando o rosto dela, ainda assim, diante de seus olhos, ele acabou de perder a melhor amiga. E sem conseguir lidar com aquilo, ele se tranca dentro da van junto com a Mariana e Ayla, para tentar suportar a dor de alguma forma. Após isso, enquanto Dodô ainda permanecia transcendendo e Lucas, junto de Emanuel, continuava trabalhando no rifle de precisão, Marcelo decide pedir algo completamente inesperado para Emanuel. Ele pede que Emanuel desenhe um símbolo de pacto com o diabo, porque Marcelo queria fazer um pacto com aquela desgraçada. Para a surpresa de todos, Emanuel não questiona, ele apenas concorda. Então, se afastando um pouco da van, Emanuel se ajoelha no chão e começa a traçar o símbolo com uma naturalidade bizarra. Seus movimentos são precisos, quase instintivos, como se sua mão soubesse exatamente o que fazer antes mesmo da sua mente compreender o que estava desenhando. Emanuel sequer sabe explicar o motivo dele saber disso. Talvez fosse consequência do tempo em que trabalhou como funcionário na Ilha do Amor. Talvez fosse algo até pior do que isso. Ele não tinha resposta, mas no fim, isso não importava. Porque diante deles o símbolo macabro já estava completo. E Marcelo então pisa sobre o símbolo e, ao fechar os olhos, em vez de encontrar o vazio, vê tudo ao seu redor se tornar vermelho. Em um ambiente onde suas emoções tomam conta por completo, uma ansiedade sufocante invade seu peito. Ao longe, no horizonte, uma figura começa a caminhar lentamente em sua direção. Era uma silhueta feminina, alta, elegante, vestindo um enorme vestido. Mas, à distância, não era possível distinguir nada além de sua forma, da sua silhueta. Ainda assim, Marcelo sabia exatamente quem era, e teve a confirmação quando ela finalmente se aproximou. Victoria, uma figura diabólica. Chifres ocupavam o lugar dos olhos e também sobre a testa. Seu vestido parecia ser feito de carne viva, coberto por presas e bocas deformadas que se contorciam sem parar. E, no centro do corpo, uma enorme boca se abria da barriga até a base do vestido. Como se aquela criatura inteira tivesse sido modelada para devorar tudo ao seu redor. Ela inclina a cabeça e, com um sorriso impossível de interpretar, pergunta se ele estava com saudades dela. Marcelo nega imediatamente. Ele não tem paciência para conversa e vai direto ao ponto. Ele diz que quer fazer um pacto para trazer Suni Kanami de volta. E por um instante, Victoria o encara, então ri. Uma risada sincera até se transformar em puro deboche. Ele literalmente havia voltado até ela para pedir aquilo. Que irônico. Mas depois de rir, ela apenas sorri novamente e aceita. Afinal, por que ela recusaria? Marcelo é direto sobre o que quer, mas Victoria é exatamente aquilo que aparenta ser. Ela não apenas escuta, ela manipula. Afinal, é o diabo. Com calma, ela começa a conduzir a conversa até Marcelo perceber que, ou pelo menos, acreditar que um único pacto jamais seria o suficiente. Afinal, ele não queria salvar apenas uma pessoa. Ele queria salvar os amigos, ele queria trazer a Mariana de volta, trazer Suni de volta, queria arrancar todos daquele lugar miserável que eles estavam. Um simples pacto não seria capaz de sustentar um desejo tão grande, não é, Marcelo? Não, nem de longe. Então, Victoria faz uma nova proposta. Um pacto com 3 etapas, 3 desejos e 3 preços.
São 3 chances de alcançar aquilo que Marcelo mais queria no mundo: salvar todos que ele ama. E no fundo, aquilo era quase engraçado, porque no fim, todos queriam a mesma coisa, todos queriam salvar alguém, todos queriam mudar algo, negar uma perda, procurar uma forma de suprir essa falta que eles fazem. Porém, a única diferença era até onde um estava disposto a ir por isso. E Marcelo, então, define o que queria em cada etapa. A primeira, trazer Mariana Bonalome de volta, como se ela apenas estivesse despertando de um pesadelo. A segunda, trazer Suni Kaname de volta à vida, exatamente como ela era antes de vir para esse lugar. A terceira, fazer com que todos saíssem daquele lugar como se tudo tivesse sido apenas um sonho ruim, despertando longe dali, despertando longe desse inferno. Victoria começa a rir, uma risada descontrolada, porque, para ela, era óbvio. É claro que o Marcelo pediria isso, porque ele era o Marcelo Magnus, era óbvio que ele queria tentar salvar todos. Sempre acreditando que ainda existia uma forma de consertar o impossível. Quando a risada finalmente cessa, ela volta a encará-lo e o manipula mais uma vez. Victoria explica que o pacto pode sim ser feito. As 3 etapas continuarão existindo, mas existe apenas uma condição. O preço de cada etapa só será revelado quando a anterior for concluída. Então, ela revela o valor da primeira. Para trazer Mariana de volta, Marcelo teria que matar Lucas. O silêncio pesa por um instante. Marcelo recua, tomado pelo ódio. A resposta vem de imediata: não! Ele jamais faria aquilo. Jamais machucaria um dos próprios amigos. E deixar claro que nenhuma proposta envolvendo ferir ou matar alguém do grupo seria aceita. Victoria suspira, claramente irritada com a recusa. Porém, por algum motivo, ela queria muito fazer isso. Por alguns segundos, ela parece pensar. Então, um novo sorriso surge em seu rosto. E ela oferece uma outra possibilidade. Dessa vez, o preço seria outro: matar Teodoro Gonçalves.